fecha a preparação nesta terça-feira para viajar à Venezuela e estrear na Copa Sul-Americana. Alô, você ligado aqui na Itatiaia, bom dia! Você começando aqui o dia com a gente e eu chegando aqui de volta ao tiro de meta com as informações do Atlético, que fecha a preparação para o compromisso amanhã às 11 da noite na Venezuela contra o Puerto Cabello. Daqui a pouquinho, jogadores chegando para treinar às 9 da manhã na Cidade do Galo e logo depois do almoço, às 2 da tarde, o Atlético embarca então para a Venezuela. É claro que a Itatiaia vai acompanhar de perto o embarque, desembarque dos jogadores do Atlético, o Caixa e também o nosso querido Cláudio Rezende acompanhando de pertinho o Galo, iniciando sua trajetória na Copa Sul-Americana. É isso mesmo, Galo muda o chip, vira para a competição sul-americana, na qual o Atlético foi finalista na última temporada e que vai em busca do caneco sim, também agora em 2026. O Barba não adiantou ainda quais serão os relacionados para o jogo, qual será o time do Atlético, mas deu dicas, né? Deu aquele spoiler dizendo que vai mexer no time. E aí Dudu, Scarpa, Lianco e outros jogadores poderão ter mais oportunidade neste jogo para já pegar ritmo de jogo e também já se adequar a este novo esquema do Atlético do Barba Domingues. O Alonso tá com uma tendinite, fez corrida ontem no gramado, mas não sei se vai viajar para Venezuela. Pode, quem sabe, aparecer lá em Santos, quando o Atlético joga no final de semana em São Paulo. Já o Minda tá fora, lesão muscular, e também o Patrick da mesma forma com lesão no joelho. Pra gente fechar aqui, retrospecto do Atlético contra venezuelanos. Muito bom, hein? O Atlético tem 14 jogos, 11 vitórias e 3 empates. Invicto. Vai então a Venezuela para manter a escrita e quem sabe, com 3 pontinhos na bagagem, começar bem também a Copa Sul-Americana deste ano. Competição sul-americana. E tem a Copa Sul-Americana pela frente. O Atlético esquece momentaneamente o Campeonato Brasileiro, se concentra nesta competição. E Paulo Azeredo, Paulinho, alegria, traz detalhes, mais informações. Fala, Paulinho. Alô, Emerson Romano, alô, Vinícius Andrade, hein? Um abraço pra vocês de volta aqui neste microfone da Itatiaia do apito final. E hoje pra falar do Atlético, o Galo que treinou hoje pela manhã na Cidade do Galo e já virou a chavinha, né? Já trocou o chip, como se diz aí na gíria da bola, pra Copa Sul-Americana, estreia na próxima quarta-feira às 11 da noite, hein? Atenção, não tem apito final, porque tem jornada esportiva pra você aqui na Itatiaia, 11 da noite, Atlético e Academia Puerto Cabello da Venezuela. Este jogo é a estreia do Galo na Copa Sul-Americana. E Romano, falar pra você o seguinte, o Atlético vai estrear com uma equipe bem mexida, hein? O Barba deu a dica logo após a vitória contra o Xará do Paraná, o Atlético Paranaense, 2-1 na Arena, e disse que deve mexer sim na equipe e oportunizar aí alguns atletas que vêm entrando durante as partidas ou nem jogando por enquanto, não tendo aí muitos minutos. E aí até citou como exemplo o Lianco, também o Dudu, e outros jogadores, né? O Scarpa, ele falou também, para que possam ter mais oportunidade nessa estreia e manter também aquilo que é importante, né? Ritmo de jogo. E aí vai se ambientando mais, se encaixando mais na estratégia e no modelo de jogo do Atlético que está sendo implementado pelo Barba Domingues, que vem muito bem, com números muito bons no Atlético desde que estreou. O Galo, por exemplo, desde que ele estreou, é o time que mais teve vitórias no Campeonato Brasileiro. Foram 4. Somente Atlético, Fluminense, Palmeiras e Flamengo. Turma que tá lá em cima brigando na tabela, e o Galo desde que ele estreou. O Galo também, que ao lado de Palmeiras e de Fluminense, são os únicos que obtiveram vitórias, né? Não perderam, obtiveram vitórias neste campeonato, desde que o Barba assumiu. São 3 vitórias. Inter, São Paulo e agora Atlético Paranaense. Então são números importantes que vão trazendo o Atlético um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e se adequar melhor a este novo modelo de jogo, esta nova ideologia de trabalho do técnico argentino. Para o jogo de quarta, como eu disse, ele vai mexer. E aí
Não sei se vai mexer tanto, se vai mudar os 11, mas pode acontecer, para que jogadores, como eu disse, tenham mais minutagem. Mas eu queria saber de vocês, o Atlético só vai divulgar a lista de relacionados? Aliás, a viagem é para Venezuela, depois para São Paulo, porque no final de semana tem o Santos. Como a viagem é longa, o Galo já vai direto para a capital paulista, depois vai descer para a Baixada no dia do jogo contra o Santos. Então, essa viagem longa, vocês mexeriam muito no time, talvez aí até nos 10 de linha, deixando somente o Everson como titular, ou davam uma mesclada e colocariam também alguns titulares jogando contra o Puerto Cabello, hein, Romano? E aí, Vini? Romano, hoje nós participamos da mesa redonda do Atlético e a nossa colega Amanda, que faz ali a parte dos vídeos, ela fez um povo fala com o pessoal fazendo essa pergunta. E alguns torcedores falando, tem que colocar time titular, força máxima. No mundo ideal seria assim, mas a gente sabe que a sequência é muito pesada. E se o Atlético ele quiser manter a intensidade que a gente tem visto nos últimos jogos, ele vai ter que rodar o time. É impossível, Romano, você manter a mesma pegada com uma sequência de um jogo a cada 3 dias. Então, para essa partida de quarta-feira, a tendência é de um time bem mexido. Eu faria praticamente mudanças em todos os setores, só manteria o Everson de titular, porque o goleiro não precisa de ter tanto esse rodízio. E ainda assim, o Atlético tem condições de escalar um time bem forte para encarar o Puerto Cabello e para sair de lá com uma vitória. Olha só, tantos jogadores que começaram no banco contra o Atlético Paranaense que podem iniciar a partida. O Lianco, Ivan Roman, o Preciado. No meio de campo você pode ter Alexander, pode ter Cissé, Gustavo Scarpa, Bernard. Na frente você pode ter Dudu, Sierra. Na esquerda, por que não? Dá uma chance pro Pacini, dá uma descansada no Renan Lodge. Já escalei praticamente o time todo. Com as peças que não iniciaram contra o Furacão. Então é um time forte, é um time que chega com totais condições de vencer e ainda você descansa os titulares, aqueles que iniciaram os últimos jogos. Tem que rodar o time, Romano, não tem jeito. Quem defende, todo mundo tem direito de ter o pensamento que for. Claro. Né? A gente vive numa democracia, apesar de algumas pessoas acharem que não. Mas, o Atlético priorizou Libertadores quando chegou na final com o Botafogo. Priorizou Sul-Americana quando chegou ao final do Lanús e foram 2 anos brigando para não cair no Brasileiro, batendo aquele desespero de última rodada. Sim. Será que o Atlético aprendeu? Eu espero que sim, porque o Brasileiro ele tem que ser a prioridade. Se o Atlético estivesse na Libertadores, que aí é uma competição com prestígio maior, é a principal do continente, eu entenderia você escalar a força máxima na primeira fase da Libertadores, até porque o nível é mais alto. Mas como é a Sul-Americana, e aí eu não estou desfazendo da competição, mas entendendo os níveis de importância, o Brasileiro é mais importante. Com certeza. O Atlético ele precisa fazer do Brasileiro de 2026 uma história diferente do que foram nos 2 últimos anos, como você citou. Então, se tiver que escolher em ordem de prioridade, é Campeonato Brasileiro, aí depois você pensa nas Copas. Por isso, na minha visão, o Atlético precisa de fazer um rodízio no time. Até porque é o brasileiro que te dá a vaga nas Copas. Se você for mal, você não conquistar o título na competição internacional e for mal no brasileiro, você vai passar um ano sem nada. Aí é duro. O Atlético não pode pensar em ficar sem a Libertadores no ano que vem, né? Sem disputar a Copa Libertadores. E a competição que dá mais vagas, ainda que não seja fácil, é o Campeonato Brasileiro. Nas Copas você precisa ser campeão. Na Sul-Americana você precisa ganhar a partir deste ano, na Copa do Brasil, se você for finalista, você já garante também uma vaga para a Copa Libertadores. Mas, na via das dúvidas, Romano, o melhor caminho é pelo Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Mas o Vini falou sobre a possibilidade de ter um time alternativo, deu aqui, escalou o time, né? Deu uma provável possibilidade aí do Barba Domingues. O Atlético se preocupar tanto porque o retrospecto do Galo contra equipes da Venezuela é bom, né, Paulo Azeredo? Mano, vou voltar aqui agora para trazer a parte de números dos confrontos do Atlético contra venezuelanos. É matéria, inclusive, do Henrique André. Abraço para ele, sempre ligado com a gente também aqui. Competentíssimo Henrique André, do nosso portal itatiaisport.com.br. O Atlético tem um bom retrospecto contra venezuelanos em competições sul-americanas, viu, Romano? Olha só, são 14 jogos.
11 vitórias e 13 empates. Dá um aproveitamento aí de 85,7%. Então essa turma, a gente comentou agora há pouco aí, vocês comentaram no estúdio, que vai para Venezuela e que vai entrar em campo, tem aí um número importante, né? Uma invencibilidade em jogo contra equipes venezuelanas. Será que o Galo consegue manter a escrita dessa questão aí da invencibilidade na quarta-feira lá na Venezuela? A tendência, ou pelo menos a expectativa que sim, né? A expectativa tem que ser essa, Romano. O Atlético, mesmo com um time alternativo, ele tem que chegar e se impor. A gente sabe da dificuldade que é a logística, é uma viagem desgastante, mas a gente está falando de duas camisas que elas não se comparam. O Atlético tem uma camisa pesadíssima e, com todo respeito ao Puerto Cabello, mas ele entra como o azarão nesse grupo, como um time sem tradição. Então, o Atlético é favorito, tem que confirmar isso em campo. O grande perigo desse tipo de jogo é você abaixar a guarda, né? É baixar aquela adrenalina e achar que já ganhou, né? De véspera, o relaxamento é o que o Atlético não pode cair. Nessa ideia de que já ganhou porque o adversário é fraco. É entrar concentrado, quem for para campo, entrar 100% ligado, até porque a gente tá falando de rodar elenco, e para dar aquela dúvida também no Eduardo Domingues, né? Porque quem começar o jogo contra o Puerto Cabello tem que estar disposto também a querer uma vaga entre os titulares. Então aumenta também a competitividade no elenco. Sem dúvida nenhuma. E a gente trouxe agora, o Paulinho falou sobre números, né? Do Atlético diante de equipes da Venezuela. Mas tem dentro do Atlético um triturador de números. É mesmo? Tal do Hulk. Sim. Tal do seu Givanildo é um negócio... tudo quanto é número, né? E o Paulinho vai trazer pra gente. Fala aí, Paulinho. Bom, pra gente fechar então, só lembrando aqui, o Atlético faz treinamento nessa terça-feira pela manhã, 9 horas, e depois às 2 da tarde, tem um almoço, né, na cidade do Galo, ali no hotel, e depois às 2 da tarde parte em voo fretado para a Venezuela. E eu queria trazer aqui só um detalhe, números importantes do Hulk, hein? Hulk vem sendo muito cobrado às vezes, o pessoal fala, o Hulk não é o mesmo mais, 39 anos, tem que descansar, não é proibido tirar, substituir, mas olha como o Hulk é importante para o time do Atlético. Hoje, entre os atacantes do Campeonato Brasileiro, como um todo, é o primeiro em assistências, ele tem 3. É também o primeiro em chances criadas, ele tem 15 no Campeonato Brasileiro. E o primeiro em chances claras criadas, são 5. Então o Hulk, fazendo talvez aí uma nova função, quem viu o jogo ontem viu, né? Ele até roubou a bola lá na defesa e apareceu na frente para finalizar e depois saiu o gol do Atlético na finalização do Vitor Hugo. Então numa nova função, num novo posicionamento, jogando mais de frente pro gol, o Hulk tem se mostrado aí um grande garçom e também tem sido eficiente nesse ataque do Galo. Fala massa, muito bom dia, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Quero agradecer a todos pela companhia aí, tá bom? Já peço também o like de vocês antes de vocês deixarem o vídeo. E fiquem à vontade para estar deixando sua opinião, muito obrigado pela sua companhia. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo, você que não conhece o canal ainda, tá bom? Esse canal aqui é do Galo, 100% do Galão. Nós trazemos notícias só do Galo, os melhores cortes, sem enrolação. Então, deixa meu convite para você, tá vindo fazer parte da massa aqui no canal. Se inscrevendo, tá? Deixando o seu like para dar aquela força. E ativando o sininho, é muito importante, para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal. E quem puder compartilhar também com os amigos o vídeo, ajuda demais aqui o canal, tá bom? Fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo aí que foi falado no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal. A participação de todos é muito importante pra gente, tá? Ajuda demais o canal a continuar crescendo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência que vocês estão dando aqui ao canal. E mais uma vez, sejam muito bem-vindos, tá? Esse canal aqui foi criado para vocês. Então, vou ficando por aqui, deixo aquele forte abraço, mas mais tarde a gente voltamos com mais notícia para vocês, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.